Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 16, enquanto você abre, eu quero hoje falar sobre o seguinte tema, sobre o Sermão do Monte ainda, mas sobre o seguinte título: Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Esse é o Sermão do Monte. Semana passada eu falei sobre isso, sobre o manifesto do reino de Deus. Deus tem colocado no meu coração algumas meditações em cima desse que é o melhor sermão de todos os tempos e sempre será o melhor sermão de todos os tempos, por causa da mensagem do mensageiro, a mensagem poderosa do Sermão do Monte, que é a mensagem aos discípulos e como viver essa realidade do reino de Deus, mas também do mensageiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que veio inaugurar o reino dos céus na terra. E nós semana passada abordamos os primeiros versículos que falavam sobre as bem-aventuranças, e lá nós entendemos que as bem-aventuranças são verdades aplicadas para aqueles que são entregues às mãos do Senhor Jesus Cristo, que têm as suas vidas seladas pela salvação por meio de Jesus Cristo. E nós vemos ali que há 8 bem-aventuranças, mas o que é muito interessante é que a primeira e a 8ª prometem algo no presente. Ele diz o seguinte: bem-aventurados, versículo 3, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E a 8ª bem-aventurança, agora no versículo 10, ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É um reino instaurado, mas não em sua plenitude. Ele já começou na minha e na sua vida, mas não em sua plenitude. Mas também olhamos as outras bem-aventuranças, aquelas 6 que são recheadas pelo reino de Deus, que são promessas futuras, que são promessas das quais o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender os valores deste reino. O mundo não consegue entender valores como chorar, ser manso, ser misericordioso, ser pacificador. Jesus Cristo trouxe um discurso, se assim eu posso dizer, radical. Jesus colocou os valores desse mundo de ponta cabeça. Aqueles que valorizavam a força, ele valorizou o manso. Aqueles que valorizavam o punho cerrado, ele valorizou a misericórdia. Ele valorizou não a guerra, mas a paz, e assim por diante. E ele nos ensina a procedermos essas características. Mas muitas vezes a gente olha para as bem-aventuranças e entendemos que são características internas: mansidão, misericórdia, fome e sede de justiça, ser santo, limpos de coração, pacificadores, assim por diante. Mas logo em seguida, e é o texto que nós vamos enfocar nessa noite, Jesus mostra como que essas bem-aventuranças devem sim brilhar, exalar no externo, no exterior. E agora eu convido você a ler Mateus 5, versículos 13 a 16, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso é isso, é perceber, como eu disse, que agora Jesus coloca esse grande aspecto, que as bem-aventuranças, elas precisam sim ser percebidas pela sociedade. Quando eu olho esses valores que Jesus Cristo nos trouxe, eu começo a entender que não tem como viver uma vida isolada, não tem como viver uma dicotomia da nossa vida. E muitas pessoas ainda entendem isso, acreditam nisso, e às vezes até vivem isso, de ter uma separação entre o que eu creio e o que eu vivo. Tem um livro muito interessante que eu tive a oportunidade de ler, de um teólogo croata. Ele é teólogo e filósofo, chamado Miroslav Volf. Esse livro já foi traduzido para o português com o título A Fé Pública. E nesse livro ele mostra que a sociedade que é pagã, contrária aos valores cristãos, ela até suporta, ela até tolera que eu e você, como homens e mulheres de Deus, possamos viver os nossos valores cristãos na vida privada, e somente lá, na sua vida privada, mas nunca na vida pública. E ele começa a dizer que algumas esferas de poder
esferas públicas nunca vão aceitar os nossos valores. Ou seja, quando você passa na universidade, você que é jovem e vai para a universidade, chega lá, existe um Deus dentro da universidade, do qual eu e você temos que nos curvar diante dele. E eles não permitem que você leve a sua fé para dentro da universidade, porque lá existe um Deus já instaurado. Ou então quando você tem a sua empresa e vai para o mercado, e lá existe um Deus chamado lucro. E muitas pessoas não deixam você levar os seus valores cristãos, da ética e do direito, dentro de um local onde existe um Deus chamado lucro que deve reinar, e assim por diante. Mas Jesus, ele desmistifica isso. Ele traz as bem-aventuranças, esse sermão radical de Jesus, colocando os valores do reino, e mostra: agora vocês têm que colocar esses valores para fora. Esses valores têm que ser exalados na vida de vocês. Onde quer que vocês estejam, esses valores têm que ser marcantes. É por isso que ele usa essas duas metáforas: sal da terra e luz do mundo. E eu, sinceramente, me aproximei desse texto, já o preguei muitas vezes, já ouvi muitas pregações desse texto. Me aproximei com um olhar de frescor, um frescor nos olhos, para ler novamente esse texto, para entender o que Deus queria falar para essas pessoas, conseguir compreender os valores que Jesus Cristo estava trazendo naquele contexto. E eu escrevo o seguinte: à luz das perspectivas contraculturais, eu coloquei isso no slide, enunciadas nas bem-aventuranças, seria fácil supor que Jesus estivesse chamando seus seguidores para um estilo de vida separatista, ou seja, um gueto gospel. Já viu aquilo? Nós falamos isso, fazemos, o próximo slide por favor, fazemos isso, nós nos vestimos assim, nós nos comportamos assim, assado, nós vamos nos separar, nós vamos fazer uma cúpula aqui, nós vamos fazer uma sociedade e vamos viver juntos. E aqui teremos os nossos valores. Não importa o que está acontecendo lá fora, mas teremos os nossos valores. Mas ele fala que aqui Jesus proclama precisamente o contrário. Quando ele fala: vós sois o sol da terra, a luz do mundo, ele fala exatamente o contrário. Os cristãos devem permear a sociedade como agentes de redenção. Nós temos que trazer redenção para a sociedade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é levar redenção, redimir as coisas que foram criadas. E o que é interessante de vós sois o sal da terra e luz do mundo, é que Jesus não disse: vocês serão o sal da terra, vocês um dia se tornarão a luz do mundo. Ele fala: vós sois, diga, vós sois sal da terra e luz do mundo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você é sal da terra, você é luz do mundo. Não cabe a nós a escolha. Não existe escolha para mim e para você. Eu não posso falar: eu quero ser sal, eu quero ser luz. Não, eu vou me tornar, não, eu já sou. Queira você ou não, porque isso não está no seu poder de escolha, mas está no poder do chamado de Cristo sobre sua vida. Quando Jesus Cristo passou pelo mar da Galileia e chamou aqueles pescadores para serem pescadores de homens, eles não se tornaram pescadores porque eles quiseram, mas pelo chamado e por aquele que chamou. Quando Jesus passou pela coletoria, Mateus estava ali cobrando impostos, e Jesus disse: vem, segue-me. Não foi a decisão de Mateus, mas foi o convite de Jesus que o fez segui-lo. Ou seja, a decisão não está em nossas mãos, mas está em um Cristo que despertou o nosso coração pela ação do Espírito Santo de Deus, para dizermos sim ao chamado de Cristo. E se você um dia disse sim ao chamado de Cristo, eu tenho uma notícia para te dizer que você acabou de ler: você é sal da terra, você é luz do mundo. E não tem como o sal não salgar, não tem como a luz não iluminar, querido. É por isso que colocaram no telão aí: sal da terra. Eu e você somos sal da terra, e somos especialistas nesse termo, sal da terra. É muito interessante, porque realmente não é uma escolha minha, mas é uma capacitação que vem de Deus. Essa primeira metáfora que Jesus usa do sal, e eu pesquisando isso, achei uma curiosidade interessante, que a gente às vezes não para pensar, que sal é a única rocha, o único minério que nós comemos, não é? Você achava que você não comia rocha? Você come. Sal é um minério, nós alimentamos dele, que sabemos o quão bem a saúde ele faz, se for na medida certa. Quão é importante ter uma medida regulada de sal. E só aqueles que já foram internados, né, num hospital, e tiveram que comer aquela comida insossa, sem sal, já viram aquilo? Não dá, né, gente?
comida sem sal. Você está à vontade de ir para casa comer aquela comida feita em casa, gostosa, bem temperada, porque o sal não só salga, ele destaca os temperos, destaca o sabor da comida. Nós vamos ver isso também. Primeira característica do sal, eu destaquei 3. Primeiro, conservante contra os males da sociedade. Segundo, traz sabor à vida. E terceiro, gera sede. Conservantes contra os males da sociedade. A única maneira de preservar as coisas no passado, nos tempos de Jesus Cristo, nos tempos bíblicos, era por meio do sal. Eles não tinham uma máquina de fazer gelo, eles não tinham um refrigerador como nós temos hoje. Então eles tinham que manter as coisas, por exemplo, a carne salgada, para que ela se mantivesse sem qualquer tipo de deterioração. É assim que funciona eu e você como cristãos nessa sociedade. Essa sociedade que está caminhando para o mal, eu e você temos que ir lá contra o mal que a sociedade está fazendo para ela mesma. Nós temos que ser esses agentes que denunciam a injustiça. Nós temos que ser essas pessoas que proclamam a justiça e vivem a justiça. Nós temos que conservar a sociedade do próprio mal que ela faz a si mesma. Você já viu como que as pessoas fazem mal para si mesmas? Como que a sociedade acaba plantando algo hoje que elas não sabem, mas vão colher perdição para elas amanhã. E assim acontece com tantos. Hoje nós vemos pessoas que levantam plaquinhas num dia que contradizem o que elas creem no outro. Num dia elas levantam Black Lives Matter. Você já viu isso? Né? As vidas negras importam. E é tão bonito esse discurso contra o racismo. E no outro dia elas levantam placa em prol do aborto. Você entende isso? Eu já dei esse exemplo aqui. Pessoas que erguem plaquinhas: salvem os filhotes de tartaruga. No outro dia, a favor do aborto. Eu não entendo isso. Pessoas que querem salvar os filhotes de tartaruga, mas querem a legalização do aborto. São pessoas que se contradizem. São o mal que a sociedade planta para si mesma. E eu e você somos esses agentes de redenção. Trazer redenção àquilo que foi criado. Segundo, eu entendo, antes ainda, tem uma coisa muito interessante aqui, que muitas vezes nós entendemos que nós somos salvos para irmos para o céu. Você já ouviu isso aí? Você já viveu isso? Para que você foi salvo? Para ir para o céu. Eu tenho vida eterna com Deus e acabou. Eu quero ir para o céu, eu quero ir logo, né? Eu quero largar isso aqui tudo, quero ir para o céu. Mas não é isso. Nós não fomos salvos para viver uma eterna lá nos céus com os anjos. Nós somos salvos para viver uma realidade de Cristo hoje, aqui e agora. Eu posso dizer para você que a sua vida eterna não vai começar quando você fechar os olhos para esse mundo, ou quando chegar o arrebatamento, a nossa vida eterna começou. Não, aqueles que se renderam a Cristo Jesus, olhe bem para mim isso, muito importante. Aqueles que se renderam a Jesus Cristo, já vivem a realidade da eternidade hoje, agora. Você pode dizer um amém aí ou não? Aleluia! A realidade da vida eterna é hoje. Você se rendeu a Jesus Cristo, eu vou dizer para você, você é eterno. Deus te deu a eternidade para estar com Ele. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que nós temos que renunciar às coisas do mundo. Não, eu tenho que trabalhar para o florescer da sociedade, para que a sociedade entenda o seu florescer. Será que o meu e o seu trabalho está florescendo a sociedade? Será que você é uma pessoa que trabalha com afinco, que faz tudo de bom para florescer a sociedade? O que eu entendo para florescer? Para o bem comum, para que as pessoas sejam abençoadas, para que nós tenhamos uma cidade melhor e mais valorizada. Foi falado aqui nesse culto sobre a ação do Ministério Público contra as igrejas. Equivocadamente estão pedindo para fechar as igrejas, não entendem o valor da igreja. E vem pessoas falando assim: vocês não entendem, as pessoas estão sofrendo. Se tem uma instituição na sociedade que entende o que é sofrimento do ser humano, é a igreja. Somos nós que choramos com as pessoas. Somos nós que acompanhamos as pessoas para enterrar os seus entes queridos. Somos nós que vamos aos hospitais para abençoar as pessoas. Não é o Ministério Público, por maior respeito do que eles fazem. São pessoas que não entendem. E eu e você temos que ser voz ativa sim. Pelo menos o princípio da isonomia tem que acontecer contra os males da sociedade, mas também, como sal da terra, eu tenho que trazer sabor à vida. Como eu disse aqui no começo, o sal não vem só para ser um conservante, mas como tempero, como condimento. Você sabe muito bem, como eu disse aqui, uma comida bem temperada. E o sal, ele não só
ele não só salga, mas ele valoriza o sabor da comida. Ele traz sabor à vida, ele traz tempero, ele traz entusiasmo à vida. Sabe que o verdadeiro homem e mulher de Deus são entusiastas da vida. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio trazer vida e vida em... Vamos lá? Vida em abundância. Não é qualquer vida que eu e você temos, é vida em abundância. Então se você não está vivendo essa vida cheia de satisfação, de alegria, você não está entendendo o que é ser sal da terra. Você não está tomando posse de tudo que Deus tem para você. Não é qualquer vida, desculpa com o perdão da palavra, não é uma vida desgraçada, é uma vida cheia de graça, cheia de vida, cheia de entusiasmo. Não que eu valorize isso, mas eu valorizo a vida eterna que eu já ganhei. Alguns anos eu passaria aqui na terra, mas a eternidade, o resto da minha eternidade na presença de Deus. Eu trago sabor à vida. Sabe que nós cristãos deveríamos escrever os melhores livros, nós deveríamos ser os mais corteses, os maiores e melhores trabalhadores, nós deveríamos ser os melhores músicos, os melhores artistas, os melhores estudantes, os melhores cidadãos, os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos, porque nós trazemos sabor, nós trazemos entusiasmo à vida. Seja entusiasta da vida, meu querido, seja entusiasta da vida. Você chega na sua casa, traga entusiasmo, traga sabor à sua vida, ao seu casamento. Você, maridão, traz sabor ao seu casamento, traz alegria para o seu lar, abraça os seus filhos, coloque um sorriso nos seus lábios. Entenda que a vida não se limita ao que nós estamos vivendo aqui, há algo muito maior, muito mais sublime. Nós temos que trazer esse entusiasmo à vida. C.S. Lewis, escrevendo seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que eu procuro ler todos os anos. Se você puder fazer isso, é um livro muito bom para entendermos o Evangelho. E todos os anos você procure ler esse livro. Ele fala o seguinte, que a nossa ação no mundo deve realçar a verdadeira característica e significado das coisas do mundo. Ele fala, penso que isso significa redimir as coisas, trazer o verdadeiro significado às coisas criadas, trazer o verdadeiro sentido do que Deus trouxe ao mundo, que muitas vezes, a maioria das vezes, é deturpado pela ação do pecado no coração do homem. Você sabe que até o homem, para fazer maldade, precisa da característica que Deus lhe deu para ele planejar a maldade. Até o homem, para planejar alguma coisa ruim, o planejamento tem uma característica intrínseca de Deus para o ser humano, da capacidade de planejar. Já pensou? Até para fazer desgraça o homem deturpa as coisas que Deus criou. Por isso que eu e você trazemos redenção às coisas que foram criadas. Por exemplo, o sexo. O sexo foi criado por Deus para a bênção, do desfrute da família, do desfrute do casamento. O sexo, não há nada de errado com o sexo. O problema é que as pessoas pegam o sexo deturpadamente e usam para o prazer próprio, e deturpam o que Deus criou. Por isso eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos redimir isso e mostrar o verdadeiro sentido do sexo. Por exemplo, materialismo. Não há nada errado você ter coisas. O problema é quando essas coisas te possuem, e você tem que redimir isso e mostrar: essas coisas não podem me dominar, não podem direcionar a minha vida. Eu tenho que trazer redenção ao que Deus criou. Eu tenho que valorizar o que deve ser valorizado, as pessoas e não as coisas, assim por diante. Tantos exemplos que nós podemos dar. Trazer sabor à vida. Mas o sal também gera sede, é óbvio. Quando você come uma comida muito salgada, você tem sede. Jesus Cristo deixou as pessoas sedentas por Ele. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos, esse homem do Sinédrio, era um fariseu, e ele ficou incomodado, ele sentiu sede de Deus, desse discurso que Deus tinha, dessas ações que Deus tinha, e ele foi se encontrar Jesus às escuras, à noite, para perguntar para Jesus, porque ele tinha sede de Deus. E Jesus era diferente de tudo que ele tinha experimentado. Será que eu e você, o meu e o seu proceder, o meu e o seu discurso, o meu e o seu testemunho tem gerado sede no coração das pessoas? Será que as pessoas, elas procuram a você, e quando elas estão sozinhas com você, ela fala assim: vem cá, eu não perguntei na frente das pessoas, mas compartilhe o que você tem. Você tem algo diferente, você tem algo que ninguém mais tem. Você é entusiasta na vida. Quem você segue? Que você ganha menos que eu, está numa situação pior que eu, mas você está mais feliz que eu. Como pode? Você está passando o mesmo problema na minha empresa,
o nosso salário foi reduzido, e você continua na bênção. O que está acontecendo? Compartilha isso. Sabe que eu e você precisamos gerar sede no coração das pessoas. Jesus falava com as pessoas e o coração deles pulsava. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras? Não nos ardia? Será que o coração das pessoas arde quando eu e você compartilhamos o que Deus tem feito na nossa vida, no nosso coração? Gera sede, gera essa curiosidade, gera essa apreciação por Deus. Mas ele fala também sobre a perda da capacidade de salgar. Quando o sal perde a sua capacidade, é claro que não há como perder, mas ele pode ser adulterado. Ou seja, quando eu e você, ao invés de influenciarmos a sociedade, somos influenciados por ela. Quando ao invés de levarmos algo que possa abençoar para florescer a sociedade, ela vem deturpar o meu coração. E quantas vezes nós, cristãos, ao invés de aquecermos o mundo tem nos congelado. Nosso coração está frio, indiferente. Nós não podemos deixar isso. Nós não podemos deixar isso. Será que estamos salgando o mundo? A grande tragédia é que muitas vezes o mundo nos causa mais mal a nós do que nós o bem a eles. Procurando estudar essa mensagem, eu me deparei com uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador batista chamado Príncipe dos Pregadores. Ele escrevia suas mensagens e com muita habilidade levava as mensagens para o coração das pessoas. E ele escreveu uma frase muito interessante: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Olha só, não somos o caramelo da terra. Jesus não falou: vocês são o caramelo da terra, todo mundo vai querer vocês. Não, vocês são o sal da terra. Só até ou você engole ou você cospe. Ninguém quer. Ou seja, quando você e eu pregamos o Evangelho, não há neutralidade no Evangelho, não há meio termo. Você sabe que os textos bíblicos mostram isso: ou as pessoas se rendem a Jesus Cristo, ou elas negam. Livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos recentemente aqui, fizemos várias mensagens em Atos dos Apóstolos, e a gente via, por exemplo, Paulo pregando em algumas cidades. Algumas pessoas se rendiam a Cristo Jesus, outras pessoas queriam expulsá-lo da cidade, a ponto de querer matá-lo. Sabe que eu e você não podemos viver uma vida de neutralidade. Ou as pessoas vão nos amar, de se render a Jesus Cristo, ou as pessoas vão nos perseguir. Não tem meio termo. Se você está numa neutralidade, há alguma coisa com o que você declara como cristianismo, há alguma coisa errada. Nós não somos o caramelo. Fala assim: você não é caramelo não, meu irmão. Você não tem cara de caramelo não. Eu sei que você é sal. Fala assim: eu sei que você é sal. Eu sei que você é sal. Não se esconde não. Tem gente falando outro para outro aí que é chocolate. Não tem nada a ver com isso. Falaram, eu só ouvi. Vou nem olhar para não. Essa é a primeira metáfora, sal da terra. Mas ele vai para a segunda: luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E quando nós olhamos os textos bíblicos, desde Gênesis, na criação, diz o texto, nos primeiros versículos, havia trevas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E houve separação das trevas para o dia. É lindo isso, porque essa primeira frase de Deus na criação mostra realmente que se Ele não trouxer luz, estaremos sempre em trevas. Você sabe muito bem disso, o que a luz faz no ambiente. Um dia escuro, quando você vai lá e alcança o interruptor e acende a luz e faz aquele clarão para que você possa enxergar tudo, isso é luz. No Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no versículo 8, aliás no versículo 9, ele fala: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. É quando João está falando de João Batista, falando que João Batista anunciava a verdadeira luz, aquela que ilumina todos os homens. Jesus também falou dele mesmo, agora no capítulo 8 de João, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É como se Jesus falasse assim: eu sou a luz do mundo, e agora vocês terão um pouco dessa luz no coração de vocês. Portanto eu declaro: vós sois a luz do mundo.
É claro que nós temos que entender aqui aqueles aspectos, aquela ilustração óbvia que todo mundo usa nesse texto da lua e do sol, o sol que ilumina a lua, que a lua não tem sua luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Assim é como eu e você como igreja deveríamos ser uma lua cheia, iluminando o mundo e a sociedade, mas muitas vezes somos uma lua minguante, né? Quase sumindo atrás das nuvens, escondidinha, sem muita luz. Nós temos que trazer essa luz de Cristo para a sociedade. E quando eu falo de luz de Cristo para a sociedade, eu destaquei aí alguns exemplos. Como é que é essa cidade edificada sobre um monte, que é esse cristão que deve ser visível? Como é que é essa lamparina colocada no velador, nesse lugar de destaque? Daí eu destaco 4 características da luz: a luz que revela as coisas como elas realmente são, a luz que promove a vida, a luz que é persistente, a luz que também nos desperta. Primeiro, a luz que revela as coisas como elas realmente são. Você sabe que a luz, ela traz luz às trevas. A gente ora, traz luz à escuridão, traz luz à nossa mente, traz luz ao nosso coração, como dizendo: revela, Senhor, o que eu preciso entender, me mostra o caminho, Deus. E não há como mostrar o caminho se não tiver luz. Eu e você precisamos de luz, para que a gente tenha a revelação clara do Senhor sobre a nossa vida. Mas a luz também promove vida. No caso das plantas, no caso do ser humano, nós precisamos de luz. As plantas precisam de luz. Eu e você temos que promover a vida. Nós temos que ser promotores da vida. Onde eu e você brilhamos, a vida tem que ser instaurada, a começar da minha vida, da minha casa. A luz tem que iluminar a minha vida. Mas ele também fala sobre uma luz que é persistente. É a luz que penetra a menor fenda existente. Você sabe quando você está dormindo no quarto escuro e alguém acende a luz lá no corredor, mesmo com a porta fechada, aquela luz vai por baixo da porta. A luz é persistente, a luz entra nas trevas. Eu nunca vi alguém ligar o botão das trevas. Já viu alguém ligar o botão da escuridão? Chega, peraí, tem muita luz, deixa eu ligar um pouco de trevas. Pá, não existe, porque a luz sempre vence as trevas. Você pode dizer amém para isso? A luz sempre vence. A luz sempre vence as trevas. Ela que rompe com as trevas. Nós estamos aqui cheios de luzes, rompendo a escuridão do local. É isso que Jesus Cristo vem fazer para mim e para você. Mas a luz também desperta o coração que está adormecido. Você lembra naquela passagem em Atos capítulo 17, em que Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite, cantavam louvores, adoravam o Senhor, mesmo sendo injustiçados, presos, açoitados, estavam ali no tronco, e à meia-noite eles cantavam, e houve um terremoto, e todos foram libertos, e aquele carcereiro despertou do seu sono. Olha só, Paulo e Silas trazendo luz para aquele coração, desperta do seu sono e viu aquele desastre, e falou assim: eu vou ser morto, porque se algum prisioneiro fosse liberto, os soldados seriam sacrificados, e ele seria o primeiro, como exemplo, como o guarda, o carcereiro principal ali. Então ele arranca a sua espada da bainha, e ele vai se matar, e Paulo grita: ei, estamos todos aqui. Paulo e Silas não foi luz apenas para o carcereiro, foi luz para os prisioneiros, porque ninguém fugiu. Foi luz como? Cantando louvores em meio às dificuldades, adorando ao Senhor quando mais ninguém encontrava forças, trazendo os valores do reino dos céus para a terra, no meio da dificuldade que ele estava vivendo. Quem sabe isso dá uma lição para mim e para você, no meio da pandemia, trazer os valores do reino para um local onde nós moramos, onde trabalhamos, onde vivemos. Mas diz o texto, e tem algo muito interessante que Lucas escreve lá em Atos, que ele fala, ele pede uma luz. Esse carcereiro pede uma luz. Que legal. Não era uma vela, ele precisava de uma luz no seu coração. O homem que viveu em trevas sua vida, de repente vê 2 homens carregando uma luz interior que ele não entendia. Me dá uma luz, Paulo, eu quero entender o que aconteceu aqui. E diz o texto que aquele carcereiro e toda a sua casa se entregaram a Jesus, porque alguém entendeu o que é ser luz do mundo. Eu e você, luz do mundo, temos que despertar as pessoas. Sabe que quando Cristo veio à terra trazendo a luz, Ele não fez a escuridão mais escura. Na verdade Ele distinguiu o que é escuridão, o que é luz, o que é trevas, o que é luz. E eu e você temos que distinguir para a sociedade o que é trevas e o que é luz,
o que é certo e o que é errado segundo os preceitos cristãos. Conta a história que na Inglaterra, no ano de 1550, 1555 mais ou menos, dois grandes homens se levantaram pela reforma protestante contra toda a religiosidade que naquele tempo as pessoas estavam vivendo, e eles estavam trazendo um resgate às Escrituras, um resgate à graça salvadora, à fé operosa em Cristo Jesus. E ali dois homens, conhecidos como Latimer e Hydro, esses dois homens se levantaram com um discurso para a palavra, para as Escrituras, mas os religiosos os prenderam, os condenaram, e os condenaram a serem queimados vivos em praça pública. Aqueles dois homens foram queimados em Oxford, no ano de 1555. E um deles, ali quando eles estavam presos naquele local para serem queimados em praça pública, ele diz a seguinte frase, ele fala o seguinte: amigo, seja forte nesse dia, porque pela graça de Deus, acenderemos na Inglaterra uma vela, que garanto, jamais será apagada. Anos mais tarde, aquele país foi considerado como um país cristão protestante. Imagine só, porque algumas pessoas, dois homens, foram levantados por Deus, entendendo que eram luz do mundo, e não abdicaram da sua fé, não abdicaram do seu discurso, mas pagaram o preço de serem mártires pela causa do Senhor. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Essa é a luz que ilumina. E ele fala: nenhuma luz é colocada debaixo de um balde, debaixo de uma mesa, escondido, mas é colocado no velador, é lugar de destaque. Sabe que a luz se coloca no local onde estrategicamente ela vai alcançar todos os cantos do cômodo. E ele fala: assim brilhe a sua luz e ilumine a todos os homens. Sabe que Deus colocou, por exemplo, Paulo e Silas estrategicamente numa prisão para brilhar a luz de Cristo. Tem pessoas que falam o seguinte: pastor, onde que Deus tem me colocado? Será que Deus vai me mandar para algum lugar? Não, Deus já te colocou, já faz tempo, você que não percebeu. Comece a brilhar a luz de Cristo na sua casa, comece a brilhar a luz de Cristo na sua empresa. Ai pastor, mas não tem ninguém cristão lá, é tão difícil trabalhar lá. É justamente porque Deus colocou você lá, para ser luz. Ele coloca a gente estrategicamente em locais. E quando eu falo estrategicamente, não é locais bonitos e você vai crescer, não é isso. Paulo e Silas se encontraram no meio de uma prisão, uma masmorra escura, fedida, injustamente colocados lá. E eles entenderam o que era ser luz do mundo no local que Deus os havia colocado, estrategicamente num velador para iluminar o coração dos homens. Você foi colocado estrategicamente onde você está hoje. Deus te colocou lá naquele lugar. Então brilhe a luz de Cristo, seja a luz desse local. É Deus quem nos coloca, e Deus quer trazer a redenção para tudo. Tem um autor holandês, teólogo, jornalista, ele foi político, ele sempre foi muito útil para a sociedade em que ele vivia, um grande ativista cristão, Abraham Kuyper. Eu coloquei uma frase dele, ele fala o seguinte, uma frase famosa dele: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu, é meu. Sabe onde você pisa, você tem que lembrar, Cristo está dizendo: é meu. Mas é um lugar inóspito, um lugar rude ao cristianismo, mas Cristo coloca os pés lá através dos seus pés, dos meus pés, e diz: é meu. Eu declaro isso aqui é meu, e vou redimir todas as coisas. Essa é a vontade de Deus, a começar do coração das pessoas que nos cercam. Quando Ele olha para pessoas que nos cercam, Ele está dizendo: aquela pessoa é minha, aquela pessoa é minha, aquela pessoa é minha. No mês de julho nós vamos fazer uma grande atividade evangelística. Saiba que as pessoas pelas quais você e eu estamos orando, Deus já declarou: Ele é meu,
ela é minha. Aquele casal vai ser alcançado. Só que eu e você temos que ser sal da terra e luz do mundo nesses corações. Eu e você temos que fazer isso. Fomos colocados estrategicamente nesse local, na vida dessas pessoas, não é por acaso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Veja no versículo 16, e eu quero ir para o encerramento dessa mensagem. Quero chamar já o ministério de louvor aqui comigo. Ele fala no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos ler juntos o versículo 16? Vamos lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus não disse: se você quiser ser luz, se você quiser ser sal. Ele disse: seja luz, seja sal. Ele diz: brilhe, faça o que é natural para aquele que se rendeu a Cristo. Deveria ser natural testemunhar a Cristo. Deveria ser natural não pelo nosso esforço, mas eu vou dizer, deveria ser sobrenatural amarmos as pessoas, demonstrarmos bondade para as pessoas. Nós vivemos no âmbito do sobrenatural, é acima do natural. Não é de mim, de você que isso nasce, mas é da ação de Deus na minha e na sua vida. Por isso que ele fala: assim brilhe a sua luz. É muito legal porque aqui o texto diz que as vossas boas obras, que eles vejam as vossas boas obras. E o termo grego aqui não é só boa, o termo aqui é algo belo, algo atrativo, é um sinal exterior de algo interior, é um nobre, é de caráter. São obras que vão glorificar a Deus. As pessoas vão ver o que eu e você fazemos com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos bens, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e vão glorificar a Deus, e vão começar a adorar a Deus. Os homens vão glorificar a Deus, porque eles vão ver em nós algo valoroso, vão ver em nós algo que gera sede nos seus corações. E se existe uma obra que tem que gerar sede nos corações, que tem que trazer a luz às trevas, foi a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na minha e na sua vida. Essa é a maior obra que eu e você podemos demonstrar para as pessoas. É a obra que Cristo consumou naquela cruz. Cristo crucificado no monte do Calvário é como uma cidade edificada sobre um monte, todas as pessoas devem ver. Cristo crucificado naquela cruz é uma obra visível. Ele não ficou na invisibilidade, mas ele ficou na visibilidade. Ele mostra para todo mundo. Jesus foi crucificado na parte externa da cidade. Era algo que os romanos faziam nas entradas e saídas das cidades, para que todos tivessem o entendimento do que era mexer com Roma. Não mexa com Roma, que o seu final será como um desses homens que estão sendo crucificados. Eles não sabiam que ali era Jesus que estava dando o sinal. Eu sou cidade edificada sobre o monte, eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo, e vou capacitar aqueles que se renderem ao meu senhorio a fazerem o mesmo. Vão agora e façam o mesmo. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, antes terá a luz da